E é bom quando nós podemos partilhar alguma coisa que nós já vivemos, porque isso falar de coisas bonitas que vem na Bíblia, mas nós vivemos, isso os papagaios também fazem. Se vocês experimentarem ensinar um papagaio a recitar a Bíblia, ele se calhar também vai aprender a dizer: o Senhor é o meu pastor, quack, o Senhor é o meu pastor, quack, lá está o papagaio a falar, não é? Ele também sabe dizer essas coisas todas. E se nós vamos vivendo nossa vida de cristão como um papagaio, aí isso não vai ter muito fruto. Mas quando nós vivemos aquilo que está aqui, uma coisa é nós vivermos as realidades da Bíblia, outra coisa é estarmos naquele no ouvi dizer que. Eu ouvi dizer que o Senhor é bom, eu ouviste dizer, então, mas tu sabes que Ele é bom. Eu ouvi dizer que, pois, mas nunca experimentaste na tua vida, então está na hora de experimentares. E aquilo que eu vou partilhar com vocês, isto passou-se na vida de Davi, mas passou-se uma coisa muito parecida na minha também. Então é muito fácil para mim estar a falar disto, porque eu estou a falar do Davi e estou-me a retratar a mim. E então eu vou pedir que vocês imaginem um pouquinho aquilo que vai aí na vossa cabeça. Imaginem a cena, faz conta que é um filme como aqueles que a gente às vezes vê na televisão, aqueles filmes épicos. E imaginem como é que as coisas se passaram. Porque realmente este foi se não foi o pior, foi um dos piores dias da vida de Davi. Vamos ler em 1 de Samuel, capítulo 30. Eu vou tentar manter-vos acordados até ao final do culto. Eu sei que à sexta-feira é complicado, final de uma semana, muito trabalho. Mas vamos ter um tempo só para lermos a palavra de Deus, para verem o que é que nós podemos aplicar a esta parte também. Porque, sabe, nós às vezes lemos as palavras que vêm aqui na Bíblia e histórias muito interessantes e não conseguimos extrair nada para nós. Isso acontece muitas vezes. Eu ainda hoje, quando vou estudar uma certa porção da Bíblia, encontro sempre alguma coisa de mais de novidade, alguma coisa nova, alguma coisa que me diz a mim qualquer coisa naquela altura que até então não me tinha dito. E eu acredito que nós podemos fazer isso sempre que lemos uma passagem da Bíblia. Portanto, eu acho que os irmãos já conhecem esta história, mas vamos novamente recordar. 1 Samuel capítulo 30. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinham ferido a Siclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aquinoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita, e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E depois nós vamos continuar a ler este capítulo, e se não tivermos tempo de ler todo, leiam por favor em casa. Vamos agora por partes. Segundo dizem os historiadores, aqui em 1 de Samuel, capítulo 30, Davi era um rapazinho muito novo, tinha 29 anos, nesta altura. Era um rapaz novo e já estava a passar tantas dificuldades. E diz que ele estava em Siclag. Siclag era um sítio nos montes da Judeia, e vamos recuar um bocadinho no tempo. Ele teve que andar fugido do rei Saul, que queria limpar-lhe o sebo. E ele teve que andar fugido. E ele foi para os montes da Judeia. E nesses montes da Judeia havia um sítio chamado Siclag. E foi aí que ele se estabeleceu, foi aí que ele ficou. Ficou ele e ficaram aqueles homens todos que foram ter com eles, que eram endividados, que eram homens com problemas e que quiseram juntar-se a Davi porque acharam nele que ele tinha uma capacidade boa para liderar e era uma pessoa que era capaz de os ajudar a chegar mais longe. Ficaram em Siclag. Siclag era o nome dessa terra. Siclag não era onde tudo começou, onde começou a vida de Davi. Davi era o tal pastorzinho que andava lá e que tratar lá dos rebanhos e que depois que enfrentou o tal gigante. Não, não era esse sítio. Aí não era Siclag. Aí foi onde tudo começou. Também não era o Davi, o rei Davi, que nós já ouvimos falar, e que era o rei, e que era um exemplo, e que era tanta outra coisa. Não, foi algures ali no meio, Siclag. E todos nós, entre aquilo que nós conhecemos de Deus e que Deus tem para nós e de tantas promessas que nós ouvimos de Deus, e até que as promessas se concretizem, todos nós temos o nosso Siclag. E olha que não é um sítio muito agradável, e vamos ver porquê. Ele estava lá nos montes da Judeia, e diz a palavra de Deus que ele chegou com os seus homens, portanto eles tinham ido ajudar um outro líder numa outra batalha, naquele tempo era assim, numa terra chamada Afec, e quando eles chegaram a Siclag, eles depararam com um cenário. Agora imaginem lá, como eu vos disse, faz conta que estamos a ver um filme, imaginem o cenário. A aldeia toda destruída,
tudo queimado, uns caídos para um lado, outros caídos para o outro. Mulheres e crianças não havia, rebanhos não havia, estava tudo destruído. E Davi, que vinha tão ansioso para estar com a família, imaginamos nós, não diz aqui, ele que vinha tão ansioso para estar novamente com a família, chega lá, não havia nada. E isto faz-nos lembrar às vezes as nossas vidas. Deus queira que não, mas alguns se calhar já passaram por isso. Em que a nossa vida está tudo tão bem, de repente não temos nada. Faltou saúde, faltou família, faltou dinheiro, faltou ânimo, faltou tudo. Ziklag. É onde nós estamos. E com Davi aconteceu a mesma coisa. E vamos ver o que é que aconteceu a Davi, o que é que Davi fez. No versículo 4, ele ausentou-se durante 3 dias só. E quando ele lá chegou, ele ficou muito triste. Tinham ferido a Ziklag, tinham posto a fogo, levaram cativas as mulheres, não mataram nem pequenos nem grandes, mas os levaram consigo e foram-se embora. E havia alguns sobreviventes que lhes disseram quem tinha sido. Os filisteus estiveram aqui, fizeram isto tudo, levaram a tua mulher, levaram as tuas mulheres, levaram os teus filhos, não sei para onde eles foram, destruíram tudo, acabaram com tudo. E diz aqui no versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e... Ai, os homens choram? E os homens de Deus choram? Então onde é que está a fé dos homens de Deus? Então e quando as coisas... Então onde é que está a fé? Então, cadê a fé? Fugiu? Não é? Nós às vezes ouvimos estas coisas assim, não é? Quando tudo corre bem, ai, tens de confiar no Senhor, tens de confiar no Senhor, mas quando tudo corre mal e nós choramos, as pessoas acham isto tudo muito errado. Mas não é, sabe? Todo o ser humano tem o direito a chorar. E a Bíblia também diz que há um tempo para tudo na Terra. E também há tempo para chorar. E ninguém deve negar a ninguém o direito de chorar. Eu lembro-me, durante esta fase, o meu Ziklag, o meu filho nasceu prematuro, teve que levar 3 transfusões sanguíneas totais. Ex-sanguíneo ou transfusões, era o nome daquilo. O sangue entrava por um lado, saía pelo outro, entrava de um lado, saía pelo outro, até que todo o sangue tivesse lavado, por 3 vezes. E uma das vezes, eles não nos deixavam ver. Mas uma vez nós chegámos mais cedo lá e vimos. E a criança estava... Vocês agora veem o meu filho grandão, mas não o viram quando ele parecia um rato. Tinha assim, tamanho assim pequenino. E nós chegámos lá e ele estava completamente... Parecia um trapo. Todo muito. E eu, quando vi aquilo, eu tinha acabado de o ter há poucos dias. Eu chorei, que nem uma Madalena, não é? E a médica foi muito má para mim. Ela tinha razão no que dizia, mas não devia ter dito assim. Sabe porquê? Porque ela virou-se para mim e disse... Tem que parar de chorar. E eu fiquei assim a olhar para ela. Então, mas custa-me ver o menino assim. Mas tem que parar de chorar. Nós estamos a salvar a vida do seu filho. Tinha razão. Mas também me devia ter dado o meu tempo para eu chorar. E eu chorei. E eu tenho chorado muito ao longo da minha vida. Porque há tempo para chorar. Nesta altura do Ziklag, esta foi uma das situações. Foi a criança nascer prematura e com ameaças de muitos problemas daqui e dali. Que não se concretizaram, graças a Deus. Mas foi um tempo muito difícil. E nós, muitas vezes, tendemos a querer esconder as nossas emoções para mostrar aos outros que somos muito fortes. E para mostrar que nós somos crentes e tal como crentes não devemos ter emoções. O pastor já falou um pouquinho acerca disso quando falou acerca de atitudes. Nós somos pessoas. Não somos só espírito. Nós temos uma alma. Nós temos o direito de chorar, assim como temos o direito de rir, assim como temos o direito de ficar contentes. Ou de ficar furiosos, porque também diz a Bíblia, irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos fazer isso tudo. Nós somos, como seres humanos, somos pessoas de emoções. A Lausanne dizem eles que é uma terra de emoções. E nós somos pessoas de emoções também. E nós podemos ter isso tudo, assim como Davi teve. Vocês sabem que até Jesus chorou. Não há problema nenhum com isso. E Jesus chorou sempre. E nós pensamos sempre no Jesus que nas palhas, deitado nas palhas, dormindo. E vocês imaginem se aquele bebê nunca chorou. Claro que chorou. E quando ele foi miúdo e caiu e rasgou os joelhos todos, ficou com os joelhos arranhados, você acha que ele não chorou? E quando ele foi homem e olhou para Jerusalém destruído, ele chorou. E quando Lázaro morreu, chorou. Jesus chorou. Nós encontramos o relato de tantas pessoas na Bíblia que choraram também. E nós mesmo assim pensamos como crentes, não temos direito a ter emoções, não temos direito a ter o nosso tempo de luto, o nosso tempo de pranto, o nosso tempo de tristeza. Nós temos esse direito, irmãos. Nós somos pessoas com emoções e devemos usar essas emoções, desde que não nos deixemos gerir por elas. Desde que não nos deixemos gerir por elas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria
sempre. Há um tempo para chorar que não nos pode ser negado, mas devemos também confiar que, apesar de haver um tempo de chorar, a alegria vem pela manhã. E há sempre uma manhã, sabe? A noite não dura sempre. Não há nada que dure sempre. A noite não dura sempre. E depois, sabe, veja o que aconteceu. Estes 600 homens que estavam com Davi sempre foram à procura dele e andaram atrás dele e queriam segui-lo. Ele era o líder, eles queriam seguir a sua liderança. Mas quando as coisas deram para o torto, veja lá o que é que eles fizeram. Diz assim, Davi muito se angustiou, porque o povo, que eram esses homens, porque os outros tinham sido levados cativos, falavam em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Então veja o que é que aconteceu aqui. Quando chega o dia difícil, o culpado é sempre o líder. O culpado é sempre o outro. E facilita-nos a nós muito mais a vida culparmos outra pessoa que não seja nós. Você sabe, eu já ensinei, eu nem sei se o meu filho está a ver isto, mas se ele estiver a ver, ele depois fala comigo. Mas eu já ensinei o meu miúdo muitas vezes, e a minha Catarina também quando andava na escola. Quando alguma coisa corre mal num teste, sempre quem tem a culpa é o professor. É sempre o professor. Sempre quem tem a culpa é o professor. Ele não explica aquilo nada de jeito. Ele disse que saía aquela matéria e foi sair outra. Assim, quando ele começa a dizer o professor, eu digo... Ele já sabe. Fica muito amuado, mas não continua a conversa. Porque nós já sabemos que é assim. Quando alguma coisa de mal nos acontece, sabe, às vezes as pessoas vêm ter connosco para conselhos. E nós até podemos dar um bom conselho. Mas se a pessoa não fizer aquilo que a gente fez e depois a coisa corre mal, muito facilmente eles dizem, quem me aconselhou é que teve a culpa. Então, mas você fez conforme eu disse. Não fiz igual, mas fiz parecido. Mas se calhar o bocadinho que falhou fez toda a diferença. Mas é muito mais fácil dizer ao outro. Não, o outro ali ao lado é que tem a culpa. Não sou eu que tenho a culpa. Quem é que tinha a culpa? Davi, que os filisteus tivessem ido lá à aldeia e tivessem levado aquilo tudo. Também levaram as mulheres do Davi, não levaram só as mulheres deles. Não levaram só os filhos deles, não derrubaram só tudo aquilo que eles tinham lá, todos os seus bens. Nós agora, se, por exemplo, houvesse um incêndio, uma coisa qualquer, agora temos os seguros, temos isto, temos aquilo, há sempre uma família a quem recorrer, há sempre alguém, digo eu, há sempre alguma maneira de nós darmos a volta por cima. Mas naquela altura, tudo aquilo que eles tinham estava na aldeia. Se tudo aquilo estava destruído, não havia como começar. Deus, como é que eu vou começar isto tudo de novo? Eu meti-me num tal buraco e agora vou começar a como? É muito fácil, então, pois a culpa é dele, então ele é que nos levou daqui, se nós estivéssemos aqui sossegadinhos, mas não, tínhamos que ir ajudar o outro, ele tem sempre que ajudar alguém, e nós saímos daqui, e vieram os outros e deitaram isto tudo abaixo. Tão fácil acusar os outros. E nós devemos fazer, quando estas coisas acontecem, quando começam essas vozes a sussurrar na nossa cabeça, é pedir a Deus que nos ajude a perdoar qualquer coisa que nós tenhamos contra alguém. Contra a tal pessoa que nós até acreditamos que é culpada da decisão que nós tomamos, que foi errada. Eu não posso culpar ninguém pelas más decisões que eu tomo, porque ninguém me forçou a tomá-las. Se eu decidi fazer isto ou fazer aquilo, fui eu que decidi, ninguém me obrigou. Mas eu desde que fui para ali, para aquele lado e para o outro, que tudo me corre mal. Alguém te obrigou? A porta que está ali para entrar é a porta que tens para sair. Alguém te obrigou a fazer alguma coisa? Não, então vais a culpar a quem? Sabe que foi por isso que Deus nos criou com vontade própria? Sabe que é por isso que Deus não nos criou como marionetas? Era muito mais fácil Deus dizer, não, vais por ali, porque se fores para o outro lado vais dar com os burros na água. Mas não, Deus deu-nos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher aquilo que podemos fazer. Ninguém está mal por... Às vezes há pessoas que nos fazem a folha. Mas muitas vezes estamos mal porque tomamos más decisões. E é muito mais fácil culpar os outros, mas nós devemos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade naquilo que nós fizemos. E devemos pedir a Deus que nos ajude a perdoar quem por alguma razão nos tenha influenciado mal, ou quem por alguma razão nos tenha magoado, ou quem por alguma razão nos tenha até faltado quando nós precisamos dessas pessoas. Você sabe, se não perdoa, não anda para a frente. Muitas vezes nós ficamos a pensar, eu não perdoo aquela pessoa. Problema seu. Sabe porquê? Às vezes a pessoa já nem se lembra porque está zangada consigo ou porque você está zangado com ela. A pessoa anda na boa e você que anda aí a roer-se todo. E a passar noites sem dormir. O seu coração tem lá qualquer coisinha que não deixa entrar mais nada bom. É como se fosse uma válvula, não é? Só vai entrar coisa má, só vai entrar coisa negativa. Porquê? Porque você não perdoou. Não deixou o canal aberto para que a bênção de Deus passe. E estes homens deviam ter feito a mesma coisa. Mas Davi não ficou por ali.
Davi diz, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ora, aqui está uma rica coisa para se dizer. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha, e quando nós olhamos para as notícias todos os dias, e quando nós falamos com os vizinhos do lado, e quando nós falamos com os colegas da escola, e quando nós andamos por aí, nem é preciso falar com ninguém. Em quem é que nós nos devemos animar? No orçamento para 2012. Então anime-se. Vai longe. Em quem é que nós nos devemos animar? No Senhor nosso? Só pode ser. Sabe porquê? Quando nós não temos mais ninguém. O Davi não tinha mais ninguém. As mulheres não estavam. Os filhos não estavam. Tinham sido roubados, tudo destruído. Os outros contra ele queriam mandar-lhe umas pedrinhas para ver se ele saltava. E o que é que ele ia fazer? Ele só se podia animar no Senhor seu Deus. E é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes e que eu gosto de dizer e digo a mim própria. Quando nós não temos nada no momento para nos animarmos, vamos lembrar aquilo que Deus já fez por nós. Porque sabe, o Deus que estava lá atrás quando fez coisas por nós é o mesmo Deus. Deus não saiu lá do sítio onde estava. Onde Ele lá estava é onde Ele está. Nós é que muitas vezes andamos ali, voltas, tipo círculo. Muitas vezes vamos dar mais umas voltinhas ao deserto quando era uma viagem tão curtinha. E nós fomos dar mais umas voltinhas ao deserto, por nossa decisão. Mas Deus continua lá. Então, se neste momento o panorama é muito negro, então vamos lembrar aquilo que Deus já fez há mais tempo. Diz que em Jó, no capítulo 35, e no versículo 10, e nós vamos poder ler, Jó 35 e no versículo 10. Diz assim: onde está Deus que me fez e que dá salmos entre a noite? Imagine quando quem é que pode dar salmos entre a noite? Quando a Bíblia fala em noite, nós já sabemos que está a falar de fases difíceis, de fases complicadas. Mas diz que Deus é aquele que dá os salmos durante a noite. Quando tudo está mais negro, Deus pode dar salmos. Vocês sabem, em julho, a minha Catarina foi hospitalizada. Eu já disse aqui. E foi uma situação... Não se preocupem de eu falar dos meus filhos, porque os meus filhos também não se preocupam. Não há nada de segredos. Podem pensar, coitadinhos dos meninos, a mãe está sempre a falar deles. Eles sabem, eles não se importam. Não estou a dizer mentira nenhuma. A Catarina foi internada em julho, num estado muito complicado. E quando ela estava no hospital, em plena urgência... Portanto, nas urgências a gente pensa, tem pessoal médico à volta, vai correr tudo bem. Não, ela teve uma convulsão muito feia. E ficou a enfermeira a olhar para ela, a médica a olhar para ela, o porteiro a olhar para ela, tudo a olhar para ela. E eu virei para a médica e disse, Catarina está roxa. E eles então lá decidiram levantar a Catarina e metê-la numa maca. E eu fiquei muito aflita, porque ela não respirava. E estava muito roxa. E mandaram ficar ali. A mãe agora fica aqui. E nós vamos lá para dentro com a Catarina. Mas eu vi eles com um ar muito preocupado e a irem muito depressa. E eu fiquei a pensar muitas vezes o que é que se ia passar. E eu liguei para o Luís. Luís, eu estou aqui sozinha, levaram a Catarina para dentro, eu não sei. E ele perguntou, mas eu quero ir para aí para o pé de ti. E eu perguntei à médica, a uma médica que estava lá, e ela disse, pronto, está bem, diga lá ao seu marido para vir para o pé de si, para não estar sozinha. E ele veio. E nós começámos, eu disse-lhe o que se tinha passado, e eu só vi a gente entrar lá para dentro para a cabine onde estava a Catarina, e materiais para onde estava a Catarina, e muita conversa e muito movimento lá dentro, e ninguém me deixava entrar. E então, finalmente, deixaram-me entrar lá para dentro, e disseram, não se admire porque a Catarina não reanimou. E ela estava completamente a dormir. E nós entrámos os dois e começámos a orar por ela. E você sabe, isto foi um momento de noite, por acaso foi mesmo na noite. Você sabe o que é que eu me lembrava? Da canção ali do Fabiano. Como Davi venceu batalhas, Josué e Jericó. Eu só me conseguia lembrar do Fabiano a cantar isso. E eu disse, e por um lado corriam as lágrimas, porque eu estava a ver aquela situação, eu nem sabia se a Catarina ia acordar. Por um lado caíam as lágrimas, por outro eu lembrava-me daquela música e eu apetecia-me era começar a bater o pezinho e começar a cantar. E pensei, bem, se eu vou começar a bater o pezinho, levam-me para o Sobralcide, porque em vez da filha estar doente, também não está melhor. Então... eu vou ficar aqui quieta, mas eu só me lembrava daquilo. E quando finalmente a Catarina acordou e a levaram para o quarto, eu passei a noite com ela. E eu não dormi muito, não é porque eu estava a ver se ela estava a dormir ou se tinha morrido. Então eu ficava a olhar para ela e a cantarolar aquilo. E cantarolei aquilo durante toda a noite.
Portanto, Fabiana, a tua música teve um sucesso naquela noite ali. Foi um hit, estava no top 10 mesmo. E eu cantei aquela música toda a noite. E eu disse ao Luís, olha, eu só me lembro da música de Fabiano. Portanto, em tuas mãos, eu sou mais do que um campeão e do que os outros todos, que deitaram coisas abaixo e que levantaram outras e que mataram os gigantes e toda a gente. Eu sou um deles. Portanto, nada daquilo que vai acontecer com a Catarina nos vai deitar abaixo. E a Catarina recuperou. Portanto, quando diz aqui que o Senhor dá salmos na noite, dá mesmo. Sabe porquê? Porque eu estive lá. Nada daquilo que nós falamos aqui são coisas que nos passam por cima. Quando passam por aqui e passam por aqui, tem outro peso. E eu posso dizer, Deus faz isso porque Ele fez isso comigo. Portanto, quando dizem, mas pois a gente sabe lá. Não, não, Deus fez comigo. Portanto, se eu não sou especial, eu não tenho asas nas costas, só tenho aqui o gorro do Nodi. Eu não tenho asas, portanto, se Deus fez comigo, pode fazer com qualquer outra pessoa. E eu acho que nós devemos falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não é só pedir quando estamos com problemas, é dizer aquilo que acontece durante os problemas e no final dos problemas estarem resolvidos, para também incentivarmos a fé das pessoas, porque às vezes dá-me ideia que as pessoas vêm à igreja e não acreditam em Deus. Porque nós dizemos, vamos louvar a Deus, aleluia, vamos aplaudir a Deus. Vocês haviam-me ver num jogo de rugby do meu filho. Eu aplaudo aquela equipa, vai Luís, vai, e eu grito ali, vai, e levanto-me do banco e bato palmas, e quando eles marcam um ensaio... E aqui nós dizemos, vamos aplaudir o Senhor, e nós pedimos licença a uma mão para bater na outra, e parece que nem acreditamos que isto é um Deus, que é um Deus tão poderoso e que tem tanto poder para fazer as coisas. Se Ele faz sempre, não. Então Ele não podia já ter curado totalmente a minha filha. Podia, porque é que não curou? Sei lá. Porquê é que Deus curou uns e não curou outros? Não sei. Quando eu lá chegar acima, se calhar vou-lhe perguntar isso, se eu me lembrar. Mas para já eu não tenho respostas para tudo. Agora eu sei que Deus pode fazer, pode. Deus dá salmos durante a noite. Portanto, não importa qual seja a noite que tu estás a passar, Deus pode te dar um cântico. Pode não ser o do Fabiano. Pode ser mesmo o do rei Davi. É aquele que tu te lembras. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós vamos repetir isso até à exaustão. Até entrar aqui dentro. Porque muitas vezes nós temos aqui tudo. Mas não desce. Fica aqui atravessado qualquer coisa aqui metido, mas nós devemos deixar descer até ao coração e crermos realmente naquilo que Deus tem para nós, porque Deus pode fazer isso e Deus faz isso. Diz que nós devemos ter gozo nas tribulações, diz em Tiago. Esta parte é a mais difícil, é ter gozo nas tribulações, porque ninguém acha graça ter tribulações e nós passamos por várias. E ninguém acha muita graça, não é? Eu não achei graça. Por mais que me apetecesse cantar, era aquilo que eu dizia. Eu estava a confessar com o meu coração e com a minha alma e com o meu espírito aquilo que eu queria que Deus podia fazer. E por outro eu estava a chorar, porque as minhas emoções falavam muito alto. E eu estava a ver a situação em que estávamos a passar. E Deus tem tudo nas suas mãos e a decisão cabia-lhe a Ele. Mas Deus pode fazer isso. E ter gozo durante as tribulações não é muito fácil. Nós temos muitas coisas que nós poderíamos contar e vamos contar ao longo da nossa estadia aqui, mas nós já passámos por tantas coisas. Agora, quando pensamos nelas, dá-nos vontade de rir, mas olha que na altura não dá vontade de rir nenhuma. Ter gozo nas tribulações não é fácil, mas é possível. E depois Davi fez outra coisa. Eu não sei se vamos conseguir chegar ao final, mas vamos até onde der. Diz depois no versículo 8. No versículo 7, Davi pediu a Abiatar, o sacerdote, filho de Aquimeleque, traz-me peça a túnica de linho. E Abiatar trouxe a túnica de linho a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? O que é que Davi fez na altura de perigo? Tirou a armadura e vestiu uma túnica de linho. Eu não sei se percebem onde é que eu quero chegar. O que eu quero chegar é quando está tudo muito negro à tua volta. Então, não é a altura de tu partires atrás de ninguém, sem primeiro consultares a Deus. Tira a armadura. Eu não sei se vocês estão a ver outra vez a cena. Imaginem o Davi lá com a armadura de um lado para o outro e de repente chama o sacerdote e pede-lhe a túnica de linho e Davi ali mesmo à frente dos seus homens tira a armadura, veste a túnica de linho e vai-se lá pôr a um canto. E ele conversa com Deus. Vou atrás desta tropa. Porque podia não valer a pena. Eles podiam já estar longe demais. Naquela altura não havia carros rápidos, não é? Havia, sei lá, uns cavalos, uns camelos, uns bichos quaisquer de quatro patas em quem eles montavam e iam. Agora, não havia carros rápidos.
Eles podiam nem sequer lá chegar a horas. E Davi perguntou, Deus como é que é? Vou atrás deles? Nas alturas negras, é bem melhor pousar a armadura. Você pode causar danos a alguém. Até a si próprio. Imagine que você ia sem consultar a Deus. Lá ia você com a armadura atrás de uma sombra, de um fantasma, porque você não sabia sequer onde é que estava o exército. Primeiro tirou, acalme-se. Está de noite? Está de noite. Tire lá a sua armadura, sossegue, cabeça fria, fale com Deus. Tire a sua armadura, fale com Deus. E foi isso que ele fez. O que nós precisamos de ter em dias maus é ter fé. E o que é fé? É crer naquilo que não se vê, é crer que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. É receber uma palavra certa num tempo específico. Não é qualquer palavra em qualquer tempo. Cuidado com as palavras que lhe dão quando não é o tempo certo, nem é a palavra certa. Tenha a sua cabeça no lugar e o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus para si. Para que essa palavra se torne real na sua vida. Não é porque todos fazem que você tem que fazer. Isto é o rebanho do Senhor, não é a carneirada. Portanto, nós somos um rebanho. Cada um é um indivíduo. Não fazemos porque os outros fazem. Nós fazemos porque temos a direção de Deus no nosso coração e aquilo que funciona comigo pode não funcionar consigo. Deus pode me dizer, olha, vai orar durante 24 horas e dizer a outra pessoa, ora 5 minutos e vai fazer outra coisa qualquer. Deus pode me dar uma palavra específica através de um irmão específico, mas eu também tenho que ser sábio o suficiente para saber se aquela palavra veio de Deus ou não veio. E nós devemos ser sábios nisso também. Porque hoje em dia há muita gente aí a distribuir palavras do Senhor aí por todo lado. Até no Facebook, aquilo é uma maravilha. De palavras de Deus por todo lado. Mas sabe, tenha muito cuidado de onde as ouve. Tenha muito cuidado quem é que as fala. Compare com a palavra de Deus. Abra o seu coração para saber se está tudo bem ali. Se estiver tudo bem ali, se estiver tudo bem em relação a Deus, se tiver paz no assunto, então siga em frente. Mas peça a direção de Deus antes de fazer seja o que for. Antes de andar atrás da tropa. Fica sós com Deus. E saiba se é para ir atrás ou não. Este é o ponto número 4. E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Nós devemos reorientar a nossa visão. O que é que isto quer dizer? Deus disse a Davi para perseguir os inimigos e tudo libertaria. E Davi tinha essa palavra de Deus. Tudo ele ia libertar. Ele não ia só libertar uma parte. Deus podia lhe dizer, olha, vais recuperar as mulheres e os filhos, mas nada de bens, nada de gado, nada de coisa nenhuma. E Davi podia-se ter ficado por aí, mas não. Davi sabia que ia recuperar tudo. Ele tinha que reorientar a sua visão. O que é que isso quer dizer? Ele tinha que deixar de olhar para a terra queimada. Tinha que deixar de olhar para tudo o que estava destruído e reorientar a sua visão para aqueles a quem ele ia perseguir. E ele ia conseguir tirar de novo os filhos, as esposas e os bens. Reorientar a nossa visão. Qual é a nossa visão agora? Isto está tudo muito mal. Não há empregos, não há isto, não há aquilo. Nós só ouvimos o não há, o não há, o não há. Então vamos reorientar a nossa visão. Vamos reorientar a nossa visão para um Deus que tudo tem. Para um Deus que tudo pode. Para um Deus que pode abrir portas onde elas não existem. O Luís já contou aqui várias vezes. Houve um posto de trabalho criado especificamente para ele e quando ele saiu, o posto foi extinto. Ouça, mais ninguém teve aquele trabalho. Um horário ali à chefe, umas condições de trabalho mesmo boas, foi só ele que teve aquele trabalho. Deus abriu uma porta onde ela não havia. Num sítio onde trabalhava alguns milhares de pessoas, penso eu, e não havia ninguém que tinha um horário como o dele. Não havia ninguém que tinha condições de trabalho como ele. E nós pensávamos, nada disto vai resultar. Como é que nós vamos recuperar a nossa vida? Isto está tudo errado. Vamos reorientar a nossa vida, porque aquilo que os homens não podem fazer, Deus sempre pode. Deus pode fazer isso. E agora vamos estudar e vamos tirar um curso e vamos para o desemprego. Então, mas Deus pode criar um emprego só para ti. Mas não há para os outros. Mas pode haver para ti. Mas não há. Mas pode haver para ti. Mas eu não consigo, eu não posso. Mas Deus pode. E em vez de nós estarmos a olhar e a centrar a nossa visão para aquilo que nós podemos fazer, há muita coisa que eu não posso fazer, mas que Deus pode. E eu fico toda contente, porque eu não consigo fazer, mas Deus consegue fazer. E Ele é melhor que eu. E nunca me deixou ficar mal. Os homens viram Davi despir a sua túnica, voltar a vestir outra vez a armadura. E eles pensaram, bem, isto vai dar outra vez uma batalhazinha. Já estamos quietos há muito tempo. E começaram a ver o Davi vir outra vez todo animado. Não, Deus diz que eu vou recuperar tudo. Vamos lá, então, o que estão aí a fazer? Vamos lá embora, então.
Aí tanto tempo sentado, já está na altura de ir embora. Vamos embora. Deus diz que nos vai dar a vitória. Deus... Então, mas vamos para onde? Não sabemos. Vamos na direção que Deus nos der e nós vamos encontrá-los e ver onde estamos. O que é certo é que eles foram andando e de repente encontram, vejam lá, uma coisa que se encontra sempre no deserto, um pobre de um homem caído para o lado. E eles pensaram, olha, está bem, agora vamos atrás dos inimigos e ainda temos de nos preocupar com o homem que está aqui caído para o lado. Então isto agora não há tempo para ser bom samaritano. Mas sabe que eles pararam e perguntaram ao homem, então mas o que é que tu estás aqui a fazer? Eu estou aqui. O homem, coitado, já mal podia falar, porque já há 3 dias que não comia, já há 3 dias que não bebia, estava ali mesmo a morrer, deixaram-no para morrer, porque estava doente e o seu senhor não o levou. E ele disse, olha, eu era lá um servo dos filisteus, e Davi então começou ali a ver qualquer coisa. Então está bem, nós cuidamos disso se tu nos disseres onde é que eles estão. Olha que rica coisa, encontrar um homem caído no deserto. Deu um jeitão, porque o homem disse-lhes onde é que eles estavam. E lá foram eles, atrás, para onde ele disse, ver onde é que estavam os filisteus que tinham fugido com tudo aquilo que era deles. Eles recuperaram a paixão, eles recuperaram o ânimo e eles chegaram lá ao sítio onde estava o acampamento dos filisteus. Não faço ideia se era um sítio muito acidentado ou se era um sítio liso, mas de certeza que eles estavam num sítio onde não os viram. Imagine Davi a ver as mulheres ali presas, os miúdos ali presos, os outros a comerem o gado que é meu, olha, vestidos com as minhas roupas, olha as minhas joias, isso é meu. Estão a ver a cena, ele a ver aquilo tudo. E de repente, aquilo começou ali a fermentar. Você sabe aquelas fases da nossa vida que nós começamos assim? Bem, o miúdo está doente. A máquina de lavar avariou. O carro não pegou de manhã. Eu queimei-me a fazer as torradas. E depois vamos à casa de banho para pentear antes de ir para o emprego e a luz fundiu-se. Bolas, senhor, isto já não pode mais. Isto foi a gota que fez transbordar o copo. E você sabe, quando Davi viu aquilo tudo ali, aquilo... Foi a lampadinha que fundiu. Aquilo fez transbordar. Ele ficou tão cheio daquela ira santa, daquela paixão. Eu vou aí, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Ele juntou-se com os seus capitães, com os líderes que ele tinha lá entre aqueles homens e foram atacar os filisteus. E sabe que às vezes nos falta um bocadinho dessa ira santa? Porque nós pensamos, aconteceu isso tudo, puta do Iseu, e eu queimei-me na torradeira e não sei o que, e a máquina, e as luzes fundiram, e olha, sai-me da frente. Vai tudo à frente. Vai marido, vai filhos, vai cão, vai gato, vai tudo. Até o gato anda pelo ar. Porque correu tudo mal. Mas sabe que a ira não deve ser canalizada para quem está à sua frente. A ira deve estar canalizada para quem provocou tudo isso. E quem provocou tudo isso não foi a EDP que pôs mais carga na eletricidade. Não foi. Sabe que às vezes essas pequenas coisas do dia a dia, o diabo usa essas coisas muito bem. Sabe? Até usa, às vezes, na hora de vir para o culto, em que há sempre uma discussãozinha que dá sempre tanto jeito. Porque depois nós chegamos cá, vimos tão mal dispostos, mas chegamos cá, sorrimos para toda a gente. Faz senhor, irmão. Não é? Veja lá como eu sei estas coisas. E a nossa ira não deve ir para quem está à nossa frente, sabe? A nossa ira não deve ir para os irmãos, não deve ir para quem está ao lado. A nossa ira não deve pensar, mas que vida é esta, que desgraça, que desgraça. Não, a nossa ira deve ser direcionada para o sítio certo. Diabo, tu pensas que vais pôr aqui a pata em cima? Tira a patinha. Porque esta casa não te pertence. Esta vida não te pertence. Este carro não te pertence. Nada disto é teu. E tu cantas de alto, mas quem ganhou a vitória na cruz não foste tu. E nós devemos lembrar ao diabo o sítio dele. E devemos lembrar ao diabo. A irmã está a falar no diabo, não se fala do diabo na igreja. Não sabe que ele existe. Pois é. É que nós falamos, ele não precisa de publicidade, é verdade. Mas sabe que Deus existe e nós falamos muito de Deus e glorificamos a Deus. Mas às vezes nós devemos lembrar o diabo qual é o sítio dele. E o sítio dele não é a dominar a nossa vida, nem é a dominar a nossa saúde, nem é a dominar nada daquilo que a gente tenha. O sítio do diabo é mesmo debaixo dos nossos pés. Porque quando Jesus morreu na cruz, não foi para inventar uma religião. Foi para derrubar mesmo o diabo lá e pô-lo no sítio dele.
E Davi, quando viu tudo aquilo acontecer lá com a família dele e com as coisas dele, veio aquela ira santa, veio aquela paixão outra vez. E nós estamos a precisar de uma injeção dessa paixão para sabermos aquilo que nós estamos a fazer. Então, mas afinal de contas, nós andamos aqui a lutar uns contra os outros, andamos a lutar contra o diabo e contra as suas hostes. Porque diz que onde houver união e onde houver amor entre os irmãos, que aí abunda a bênção e aí os outros vão querer aquilo que nós temos, porque ninguém vai querer vir para um sítio onde anda cada um para o seu lado, e onde haja grupinhos, e onde haja os meninos bonitos e os meninos menos bonitos. Ninguém quer uma coisa dessas. Diz que abunda a bênção onde há amor, onde há aquele sentido de grupo, percebe? Onde quando um tem dificuldades os outros procuram ajudar, não é deitar abaixo. Ah, estás a dificuldades? Olha, paciência também eu. Então, paciência também eu. É como o outro. Ah, venho aqui à frente para orar. Então a irmã está com o quê? Ah, uma dor nas costas. Olha, paciência também eu. Recuperar a paixão, irmãos. Nós não andamos a brincar às igrejas. Recuperar a paixão significa lutar contra quem tem que se lembrar que é derrotado e glorificar quem está lá em cima e quem fez tanto por nós. Eu não conheço ninguém que tenha morrido por mim, a não ser Jesus. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conheço. Mas sabe, fica sempre aquela dívida de gratidão tão grande. Nós vemos isso, sabe, até quando fazem alguma coisa pelos nossos filhos, nós dizemos, ai, quem meus filhos beija a minha boca adoça. E nós ficamos eternamente gratos, oh, eternamente gratos, eternamente gratos. Então imagina alguém que deu a sua vida por si. E nós andamos aqui a contar tostões. E a vir à igreja de vez em quando. Quando está frio não se vem, quando está calor não se vem. E quando... Mas isto é só na lousa. Vamos para outro ponto. E eu acho que tenho que ficar mesmo por aqui, porque daqui a bocado cortam-me o pio. Davi foi com a tropa toda, lá com os homens, e diz que descendo os guiões estavam espalhados, versículo 16, sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até à tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Eram os Ferraris da altura, portanto, safaram-se. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi. Então diz que Davi livrou tudo. O que é que Deus disse que ele iria livrar? Tudo. O que é que Davi livrou? Tudo. Tudo lhe voltou para a sua mão. E nós vamos ficar por aqui, mas eu vou-vos só dizer o que é que aconteceu. Diz que ele recuperou tudo, os seus homens recuperaram tudo, mas houve alguns homens que ficaram pelo caminho porque estavam muito cansados e mesmo assim ficaram lá a guardar a bagagem enquanto eles foram para a batalha. E quando voltaram, houve alguns que disseram, então eles não vieram batalhar connosco, agora não lhes vamos dar parte do despojo. E Davi disse, não senhora, tão digno é aquele que foi batalhar como aquele que ficou lá a guardar a bagagem. E nós vamos dividir os despojos igualmente. Irmão, eu vou terminar por aqui e dizer-vos, quando nós temos alguma coisa e quando nós recuperamos tudo daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus sempre tem como bênção para nós, a bênção não termina em nós. A bênção é para continuar. É sempre para continuar. Você sabe o que acontece a uma água que não tem para onde sair. Acontece o mesmo com o Mar Morto. Ai, que engraçado o Mar Morto. Mas é isso mesmo, é um morto. E não fui eu que o matei. É um mar mesmo morto. Nada vivo ali. É muito engraçado de se ver. E sabe, quando as bênçãos vêm, e vêm, e vêm, e nós não deixamos a bênção continuar para seguir para outros, para partilharmos os nossos despojos com os outros, para partilharmos a nossa bênção com os outros, nós tornamos-nos como um mar morto. Podemos ser muito bonitos para se ver, mas estamos mortos. E uma igreja de mortos, não sei, mas talvez só no cemitério. Porque nós aqui não a queremos. Nós queremos uma igreja onde nós possamos ter bênçãos e as bênçãos que temos, partilhar para outros e dar para outros. Ai, o que nós temos é tão bom. Meu Jesus é tão bom, tão bom, tão bom. É tão bom, tão bom que guardo só para mim. Os outros não têm direito de saber que eu tenho um Jesus tão bom, tão bom, tão bom. Partilhe. Ai, Deus abençoou-me tanto, deu-me isto, aquilo e o outro. Partilhe. Mas nós começamos a fazer contas. Então, redirecione a sua visão. Deixe lá de olhar para o seu campo que está queimado, lá para a barraca que foi queimada, para o povo que ficou ali todo desprotegido
E olhe, mas é para a frente, para aquilo que Deus disse que você vai recuperar, porque vai recuperar tudo. Eu não sei como. Ai, mas esta economia, eu não sei. Não sou o Vítor Gaspar, não sei como isto vai melhorar, não faço a mínima ideia, mas uma coisa eu sei, Deus pode abrir portas onde elas não existem. E Deus pode proteger o seu povo, mesmo em tempos muito escuros, em que Ele sempre nos dá uma canção para cantar, em que Ele sempre nos faz acreditar que alguma coisa boa virá. E Ele faz acreditar, não é só conversa mole para o boi dormir, é mesmo a sério. Quando Ele diz que alguma coisa boa vai acontecer mesmo. Quando? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias. Faz logo tudo de uma vez? Não, pode ser uma benção contínua. Pode ser uma coisa que começa agora e termina só mais tarde. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados como eu fui quando estudei esta palavra. E eu espero realmente que possam extrair daqui lições e que possam vivê-las, porque eu não gosto muito de papagaios. Prefiro as araras, são mais engraçadas. Eu não gosto muito de papagaios. E nós papagaiarmos a palavra de Deus não nos leva a lado nenhum. Agora, se nós a vivermos e se nós crermos nela, então nós podemos ser bênção para nós e para os outros. Deus os abençoe.